Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é tão bom. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui, Senhor, com as nossas mãos levantadas, cantando e falando com o Senhor livremente. Porque o desejo do nosso coração nessa manhã, Deus, é te adorar, Senhor, é estar contigo, é ouvir a Tua voz. Senhor, fala conosco, Senhor. Precisamos tanto, Deus, nesse mundo tão difícil, com tantas notícias ruins que ouvimos, Deus, o que nós queremos e precisamos é a paz da Tua presença, Senhor. É a paz ao som doce da Tua voz. E como é bom saber, Deus, que essa jornada do encontro, quem faz é o Senhor. É o Senhor quem vem ao nosso encontro. É o Senhor que se derrama sobre o seu povo. É o Senhor que habita entre nós. É o Senhor que passeia no meio do seu povo, procurando adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus, encontra em mim, Senhor, esse adorador. Por favor, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós desejamos tanto, Senhor. Portanto, o Senhor fala ao nosso coração agora, Deus, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Você pode se sentar. Louvado seja Deus por esse tempo, irmãos. E sabe, eu estava ali adorando a Deus enquanto nós cantávamos essas canções e pensando no quanto o nosso Deus é bondoso e gracioso, não é? Outras religiões, as pessoas precisam buscar a Deus, ir até Deus, fazerem oferendas para Deus, às vezes se sacrificarem por Deus, mas no cristianismo não. É o nosso Deus que se esvazia da glória e vem ao encontro do seu povo. Não é extraordinário isso? Não é glorioso isso? Imaginar que o nosso Deus se relaciona conosco de uma forma tão íntima, ao ponto de Ele mesmo vir aqui para se relacionar conosco, para nos alcançar e Ele mesmo se sacrificar por nós. Então a ponte que é construída de nós até Deus não é construída por qualquer sacrifício nosso, graças a Deus. Não é construída por qualquer coisa que a gente possa fazer para agradar a Deus, porque nós somos incapazes, graças a Deus. Porque quem faz isso é o próprio Cristo. É Ele quem vem, é Ele quem se doa, é Ele quem entrega a sua vida naquela cruz para que eu e você possamos ter relacionamento com o Pai de uma forma íntima. O acesso à sala do trono está livre, está aberto para quem quiser entrar por meio de Cristo. Louvado seja Deus por isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia já em Gênesis capítulo 32. Irmãos, essa é uma mensagem que vai ser uma introdução para uma nova série que eu quero lançar em breve, que vai falar sobre os encontros de Jesus com alguns personagens bíblicos. A gente está chamando essa série de Encontros que Transformam. Há muitos anos atrás eu fiz essa série com os jovens da igreja. E foi muito legal. Da gente pensar, estudar, refletir sobre cada encontro que Jesus teve com os personagens bíblicos e de que forma esse encontro transformou a vida dessas pessoas. E para início eu queria falar desse encontro de Jacó com Deus.
que foi um encontro muito peculiar. Um encontro que para mim é um dos mais interessantes da Bíblia. Quando o próprio Deus, e muitos estudiosos vão concordar que essa é uma pré-encarnação de Cristo, nessa figura que se encontra com Jacó ali no Val de Jaboque, e ali eles têm um momento muito, muito, muito importante. Um momento que vai transformar a vida de Jacó para sempre. Então Jacó é esse personagem bíblico muito interessante do Antigo Testamento. E a vida de Jacó é marcada por conflitos, né? É marcada por fugas, é marcada por uma busca dele muito grande por aprovação, pelas bênçãos. Tanto é que no nascimento de Jacó a coisa já começa a acontecer. Lembra da história? Que ele nasce agarrado ao pé de Esaú, que eram gêmeos. Esaú nasce primeiro e Jacó nasce agarrado no calcanhar de Esaú. Como quem, eu é que queria nascer primeiro, não é? Depois Jacó vai trapacear o irmão para obter a bênção da primogenitura. Ele vai ali passar uma conversa no irmão dele para que o irmão dele vendesse a primogenitura. E engana também o pai, que já estava velho e cego. A vida de Jacó é marcada por essas trapaças. Depois Jacó vai ser enganado também pelo sogro, não é? Então a vida de Jacó é uma vida muito embaraçada, uma vida complicada, uma vida cheia de baixos. Tem vida que é cheia de altos e baixos, né? Mas a de Jacó tem bastante baixos, né? E no capítulo 32, Jacó está numa situação difícil aqui. Jacó está fugindo do seu irmão, porque desde que ele engana o irmão, Esaú persegue Jacó. Esaú quer matar Jacó. E Jacó vive, então, fugindo do seu irmão. E aqui no capítulo 32, ele está voltando para casa e descobre que Esaú está chegando, está perto, com 400 homens. E Jacó percebe que agora a coisa ficou feia. Então, é provável que Esaú esteja aqui determinado a matá-lo de fato. Ele está cercado aqui pelo passado, com essa relação conturbada com Esaú, e por um futuro bastante incerto. E Jacó está nessa situação aqui agora. Um passado assombroso e um futuro sem nenhuma garantia. E aí ele decide aqui dividir a família deles, os bens dele, mas no final aqui ele acaba ficando sozinho, sem ninguém, sem nada. Então essa passagem que eu quero ler com você, de Gênesis 32, do 22 até o 31, é uma passagem que registra aqui um encontro que acontece na madrugada, entre Deus e Jacó. É onde Jacó vai ser transformado aqui, por esse encontro extraordinário, por esse encontro que é marcado pela mudança de identidade de Jacó. Peniel é o nome que depois a gente vai ver aqui que Jacó dá para o lugar onde isso tudo aconteceu. Mas Peniel aqui não é apenas um lugar geográfico onde se encontra com Deus, mas é a ocasião em que a astúcia de Jacó acaba e começa a dependência de Deus. Todos nós aqui, sem exceção, antes do encontro com Deus, somos meio Jacó. Nós todos precisamos, como ele, passar por esse processo do encontro com Deus. Não é aquele encontro com Deus, tá? Mas um encontro verdadeiro, genuíno com Deus. Esse encontro que pode transformar qualquer um. E eu repito, qualquer um, tenha o passado que for,
pode passar por esse processo do encontro e ser transformado ao toque de Deus. E você vai ver aqui que o toque de Deus na vida de Jacó foi um pouco mais pesado. Então a gente precisa passar por pelo menos quatro necessidades aqui, 4 aspectos desse encontro que eu quero abordar com você. O primeiro deles é a necessidade que nós temos de solidão e de confronto. Quero que você leia comigo os versos 22 até o 24. A gente vai ler por partes aqui, vamos parte a parte e a gente vai se entendendo. Diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Então, nosso texto começa com naquela noite. Jacó estava cansado já de fugir de Esaú. Então, ele começa aqui a elaborar um plano. Bom, meu irmão está vindo, 400 homens, a coisa vai ficar feia, e eu preciso de um plano. Eu vou enviar um presente para o meu irmão. Isso diz um pouco nos versos anteriores. Aí ele elabora um plano e ele separa. O texto diz aqui que ele separa 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite e as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Presentinho bom. Resolvia a vida de Esaú, não é? E aí ele pede para os servos, para esses servos irem na frente, cada servo com um rebanho desse. Então o primeiro servo ia na frente com as 20 cabras e os 20 bodes. O outro servo dava um espaço, ia com as 200 ovelhas e os 20 carneiros e assim sucessivamente. Ele pensou, bom, se eu mandar um presente para o meu irmão, que ele vai receber lá 200 cabras e 20 bodes, ele deve ficar contente. Daqui a pouco chega mais 200 ovelhas e 20 carneiros, ele vai ficar mais contente ainda. Depois vai chegando as camelas, vaca e... Então, no final dessa coisa toda, Esaú vai ficar felizão comigo. Então, na cabeça de Jacó, o presente resolveria tudo. Eu vou mandar o presente, ele vai ficar feliz e aí ele vai me perdoar. E aí ele diz assim para os servos deles: quando perguntarem para você o que é isso, vocês vão dizer o seguinte: são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo aí atrás de nós. Então Jacó pensou, vai tudo isso na frente, eu vou lá atrás. Quando ele receber todo o presente, eu chego depois e abraço meu irmão e fim de papo. Acabou o problema. E aí eu fico pensando, irmãos, Jacó, ele está dizendo aqui que ele é melhor enviar esse presente para o irmão e dizer para o irmão, olha, esse presente aqui é do seu servo Jacó, ao meu senhor Esaú. Quando a gente começa a fugir muito dos problemas da nossa vida, nós acabamos virando servos desse problema. Não é verdade? A gente acaba se tornando escravo desses problemas. A gente começa a fugir deles. Quando a gente precisa encará-los, aí a gente dá um jeitinho, dá uma maquiada, tenta resolver com presentes, com alguma coisa ou outra, mas encarar de verdade nos libertaria dessa coisa toda que Jacó está elaborando aqui para apaziguar as coisas com seu irmão. E aí Jacó envia os seus presentes na frente.
Na sequência, diz aqui que Jacó se levanta, toma suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e ele transpôs o val, ele reúne tudo o que ele tem, ele passa o ribeiro também, ele faz passar tudo o que pertencia a ele. É como se Jacó estivesse fazendo o inventário dele aqui. Ele passa tudo na frente, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e é isso tudo que eu vou colocar diante de mim, porque o momento é derradeiro. É agora ou nunca. Ou eu me acerto com o meu irmão, ou eu morro pelas mãos dele. Ele faz passar pelo rio aqui absolutamente tudo que ele tinha. Mas também é uma atitude muito covarde de Jacó. Ele manda a sua família na frente também. Ele manda suas esposas, os seus filhos na frente. Na esperança de que aquilo comovesse Esaú na sua raiva. Vendo os presentes, vendo a família, ele tivesse alguma misericórdia no seu coração e não fizesse mal contra Jacó. Então ele foi muito covarde aqui. Conhece alguém que já agiu assim? Que num ato de covardia é capaz de colocar sua família entre ele e o problema? Às vezes a gente se esconde atrás de pessoas, a gente se esconde atrás de situações para que a gente não enfrente o problema de verdade. E isso é um problema. E só Deus para resolver. Jacó fica sozinho aqui. Só que nessa hora aparece um homem. E o texto diz assim, né? Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele. Do nada, né? Passa todo mundo, acho que Jacó mandou a última coisa embora, que ele virou, dá de cara com um ser ali. Oxe, quem é você? E ele já sai no tapa. Uma história, né? E literalmente eles se atracam ali. Literalmente. Jacó precisava desse momento aqui de solidão. E a solidão é aquela sensação dolorosa de vazio, de isolamento. Jacó estava agora, ele e ele mesmo. E não tem coisa melhor para você olhar para você mesmo no espelho e se reconhecer quem de fato você é. E às vezes a gente se olha no espelho e percebe a farsa que nós somos muitas vezes. Porque diante das pessoas a gente às vezes é legalzão, maravilha, simpaticão, mas diante do espelho a gente percebe que a gente não é nada. É assim que acontece na intimidade, quando ninguém está vendo. E Jacó precisava desse momento. Jacó precisava se encarar como ele de fato é. Ele estava aqui sozinho. Ele não podia mais fazer de conta. Ele não podia mais disfarçar nada. E ele também não podia mais enganar ninguém. São nesses momentos, irmãos, que nós nos deparamos com quem nós somos de verdade. Então Jacó se vê sozinho aqui porque covardemente ele havia mandado a sua família para encontrar quem poderia ser e tinha potencial para isso, ser o seu algoz. Imagina isso. Você sabe que o seu irmão está vindo com 400 homens para te matar. E você manda a sua família na frente? Ele poderia ter compaixão, mas e se não tivesse? E é aí que Deus entra. Quando Deus decide encontrar Jacós por aí, ele não perde a viagem. Ele vem para transformar. Ele vem para mudar o quadro. Ele vem para trazer um choque de realidade, mas para mudar essa realidade.
Deus não perde a viagem. Esse homem é o próprio Deus que veio ao encontro de Jacó. A gente chama de teofania, né? Que é a manifestação de Deus. É Deus aparecendo para Jacó como figura humana aqui. É uma sombra aqui, é um apontamento da figura de Cristo aqui. Jesus aparecendo para Jacó, em figura humana. Talvez foi a mesma figura com que ele encarnou, não sei. Talvez foi a imagem lá do Jesus The Chosen, não sei. Uma coisa eu sei, provavelmente não é o Jesus do Franco Zeffirelli, né? Aquele italiano loiro de olhos verdes, barba ruiva, acho que não. Mas ele se manifesta para Jacó aqui. E Deus, diz o texto, que lutava com Jacó até o romper do dia. E eu imagino que deve ter sido uma luta dura. E é uma luta que cada um de nós, em algum momento já viveu. Em algum momento já experimentou. Quando Deus encontra alguém, certamente Ele vai confrontar esse alguém. Deus não vem para passar a mão na cabeça, irmãos. Tenha certeza disso. Deus não vem para resolver um problema pegando você no colo e te fazendo um cafuné. Deus vem para resolver problema. Então, quando Deus encontra alguém, Ele vai confrontar esse alguém. Ele vai revelar a sua verdadeira essência. Ele vai te mostrar, e isso é duro, quem você realmente é. Isso é um confronto muito doloroso. Quando Deus arranca sua máscara e bota um espelho diante de você e diz: é isto que você é. E eu vim aqui para te transformar. Isso é duro. Isso é muito doloroso. Mas a certeza que eu e você podemos ter é que isso não fica assim, graças a Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava passando um momento muito difícil, muito doloroso. De incertezas e de uma série de coisas. E aí alguém disse para mim, falou assim: você está revoltado. Eu falei: é isso mesmo que eu estou. Eu falei: então por que você não briga com Deus? A pessoa disse bem assim para mim. Eu falei: você está louco? Eu sei quem é Deus, né? Eu vou perder. Ela falou: não, você não entendeu. Da mesma forma como você está esbravejando comigo, fale assim com Ele. Você acha que Deus vai se escandalizar com você esbravejando, com você dizendo das suas frustrações? Eu levei a sério e fiz isso. Aí eu saí de onde eu trabalhava, eu tinha uma caminhada de uns 40 minutos até em casa. E nessa caminhada, eu fui esbravejando com Deus. E fui realmente falando em voz alta com Ele no meio da rua. Dizendo: Deus, por que isso, Deus, por que aquilo? Quando eu cheguei em casa, parecia que eu estava pesando 1 tonelada a menos. Nessa caminhada, e naquilo que eu falava para Deus, eu pude me enxergar. Eu pude perceber o quanto distante eu estava dEle. E quão pouca era a minha fé. E confiança de que Ele estava trabalhando. Eu me lembro que nesse dia eu escrevi num pedaço de papel todos os meus planos, todos os meus sonhos com Deus. De servir a Deus, de trabalhar para Deus, de viver para Deus. E aí eu peguei aquele papelzinho onde estavam todos os meus planos, eu amassei e joguei assim por cima do ombro. Ele caiu em cima de um cesto de lixo, ele caiu e caiu para fora assim, entre outros lixinhos que estavam ali. E aí eu virei para Deus e falei assim: Deus, os meus planos são lixo.
E aí no final dessa caminhada e dessa discussão com Deus, Deus falou ao meu coração, não de forma audível, de que os planos dele para mim são muito melhores que aqueles que viram um bolinho no lixo. E nada melhor do que ter paciência e esperar nele até que ele mostrasse que de fato os planos dele eram melhores. A palavra Jaboque aqui significa algo como o rio que desemboca, desembocador, ou que esvazia, esvaziamento, alguma coisa nesse sentido. Então, antes do encontro com Deus, você já se despojou de quem você é, das suas posses, das suas estratégias, dos seus planos? Já se esvaziou dos seus próprios projetos e planos? O homem que luta com Jacó aqui é o próprio Deus, a figura de Cristo. E muitas vezes, irmãos, Deus nos isola para que a gente possa finalmente ouvi-lo. Enquanto ainda nós estivermos cercados aqui com os nossos próprios recursos, com as pessoas que dispomos, confiando nestas coisas, nesses recursos, nessas pessoas, a gente não pode ouvir Deus plenamente. Onde é que é o seu Jaboque hoje? Você tem permitido momentos de solitude na sua vida, onde você possa ter um encontro com Deus, onde Deus confronte a sua alma? Isso é muito importante para nós, irmãos. A segunda coisa aqui que a gente precisa aprender é a quebra da autossuficiência. Leia, por favor, comigo aqui os versos 25 a 26. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com um homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. E é muito interessante esses dois versos que a gente leu. Começar com Deus dizendo: vendo este que não podia com Jacó. Não é estranho imaginar que, sendo Deus ali, não podia com Jacó? Essa frase surpreende e para mim me intriga. É Deus. Como assim não podia com Jacó? Ele dava um sopro, Jacó caía em pó no chão. A gente sabe que esse homem aqui lutando com Jacó é o Deus. Então, sendo Deus, como é que é possível ele não poder com Jacó? Deus não vence Jacó imediatamente aqui, não por falta de poder, mas talvez para revelar aqui a persistência, ou melhor dizendo, a teimosia de Jacó. É como se Deus tivesse... Sabe quando a gente briga de lutinha com os filhos pequenininhos? A gente deixa que eles torçam o nosso braço, a gente fala: ai, está doendo. Eu creio que Deus está mostrando para Jacó com isso. Está vendo, Jacó, como você é teimoso? Você está agarrado em mim até agora. E você não se enxerga da sua teimosia, da sua maneira de querer manipular as coisas, do seu ímpeto de querer as coisas na marra, na força. Por isso que você está agarrado em mim até agora. E aí ele toca na articulação da coxa de Jacó.
e desloca, talvez ali, sei lá, o fêmur do quadril. O que aconteceu com meu sogro essa semana foi isso, deslocou o fêmur do quadril dele. E é uma dor horrível, diz ele, né? Eu nunca tive. Mas imagina só, quando desloca, e já aconteceu com meu sogro algumas vezes, a perna vem para cima, fica encolhida e com muita dor, porque nervo ali, sei lá. E o procedimento para isso é a redução, né? Eles puxam a perna para colocar no lugar de volta. É um negócio... Jacó, aconteceu alguma coisa semelhante com ele aqui. Então imagina a dor que ele estava sentindo, e mesmo assim agarrado ali, e eu não vou te soltar enquanto eu não tiver a bênção. Então, a lesão de Jacó aqui, não só destaca a força do seu adversário, mas também a sua própria resolução, a teimosia dele, o ímpeto dele de prevalecer. O resultado da luta de Jacó com Deus aqui, foi que ele ficou manco. Ele adquiriu aqui uma deficiência para o resto da vida. Porque, irmãos, ao cumprir o propósito para os seus, Deus pode feri-los. Se o propósito de Deus para a sua vida, e Ele tem um propósito, for necessário que Ele fira você, Ele vai fazer. E vai te causar dor. Vai te causar sofrimento. Talvez você deve estar pensando, puxa vida, essa mensagem de hoje aí, eu achei que era para, trazer um alento. Mas não tem melhor alento, irmãos, do que estar dependente e guiado pelo Senhor. Mesmo que isso custe o nosso conforto e a nossa ausência de conflitos e a ausência de dores. Jacó ainda mantém o hábito dele de agarrar alguém, né? Nasceu agarrando e está agarrando esse homem aqui, para ter a bênção. Mas foi o ato de agarrar aqui o calcanhar do irmão na hora do parto que lhe deu o nome de Jacó, que significa aquele que segura pelo calcanhar, ou aquele que suplanta, o suplantador. Ou e até em alguns momentos traz o significado de aquele que engana. Esse era o nome de Jacó. O enganador, trapaceiro. Imagina você ter esse nome. Qual é o seu nome? Trapaceiro. E Jacó estava determinado a ser abençoado aqui. Mesmo custando ter a junta da coxa dele deslocada. Só que o que ele precisava mesmo era uma mudança, uma transformação radical da vida dele. Ele também sabia disso. Era como se Jacó estivesse ali desesperadamente agarrado, machucado, querendo uma bênção para si, e Deus dizendo, você luta demais, Jacó. Você esperneia demais. Você é birrento demais. Olha só para você. Está aí machucado. E com birra. O fato é que Deus derrotou aqui a malandragem de Jacó. Não tem mais o enganador aqui. Por isso agora Jacó, ele se agarra de uma forma dramática a Deus. É isso ou eu estou perdido? Deus o deixou manco. Jacó não podia mais lutar de pé com Deus e nem com ninguém. Agora ele só podia se agarrar mesmo. A sua força física foi trocada aqui por uma súplica desesperada por Deus. Deus às vezes nos fere, irmãos, na nossa área de maior orgulho,
na nossa área de maior força, Deus nos fere ali. Quando nós estamos muito apegados na nossa própria suficiência, justamente para que a gente aprenda a depender dEle, Deus nos tira isso. Deus nos fere. Uma fraqueza que nos aproxima de Deus é melhor do que uma força que nos afasta dEle. Por isso eu queria te perguntar, você tem tentado vencer suas batalhas na força do seu próprio braço? Ou você está agarrado a Deus como a sua única esperança? A terceira coisa aqui que eu quero conversar com você é sobre um choque de identidade com a nova natureza. Leia, por favor, comigo dos versos 27 a 29. Então, o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó, trapaceiro. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Então, há essa conversa aqui, e Deus pergunta para Jacó como ele se chama. Deus queria que Jacó verbalizasse o seu próprio nome ali, que obviamente refletia quem ele era de verdade. Jacó, como eu disse, enganou o pai, enganou o irmão, enganou o sogro, foi enganado pelo sogro. Sua vida era um mar de enganos. É interessante que Deus, sendo onisciente, faz esse tipo de pergunta. Né? Qual você chama? Ué, Deus não é onisciente? Mas isso me faz lembrar de quando Adão, depois da queda, se esconde de Deus. E Deus vem no horário combinado, todo dia, na viração do dia. E cadê Adão? Está escondido. E Deus faz a pergunta: Adão, onde é que você está? Como se Deus não soubesse. Embora onisciente, Deus ajusta a sua linguagem às nossas limitações. Esse tipo de pergunta que Deus faz os induz, Adão e Jacó, para vir a Ele. Então, quando Deus diz para Jacó: como é que você se chama? Jacó precisa humildemente abaixar sua cabeça diante de Deus e dizer: eu sou Jacó. E é a mesma coisa quando Jesus pergunta para Pedro, lá em João 21, Pedro, você me ama? E Pedro: Jesus, o senhor sabe que eu amo, embora eu o tenha negado há pouco tempo atrás. Agora ele não é mais o enganador, Deus muda o nome dele, ele fala: você não chama mais esse aí agora, essa coisa de enganador, esquece. Você vai ser Israel. Agora ele não é mais esse enganador, o suplantador, o agarrador de calcanhar, mas agora você é Israel. Que tem um significado mais para Deus prevalece. Algumas versões dizem príncipe de Deus. O nome era símbolo, era uma expressão da natureza das pessoas. A mudança de nome representa uma mudança moral, como acontece aqui com Jacó. E aconteceu também com Abraão, que antes era Abrão. A nova identidade, ela chega quando se amadurece na fé. À medida que nós amadurecemos na fé, nós vamos nós vamos recebendo de Deus uma nova identidade.
Ninguém que tem um encontro com Deus fica do mesmo jeito. Não tem jeito. Não existe possibilidade de você se encontrar de verdade com Deus e permanecer igual ao que você era. Deus muda você. Deus transforma você. Deus muda a sua identidade. Deus deu novos nomes aqui para algumas pessoas da Bíblia, né? Eu disse, Abraão, Sara teve o nome mudado, Pedro teve o nome mudado, como símbolo dessa mudança efetuada por Deus nas vidas deles. Então, nesse ponto aqui, irmãos, a gente pode notar como o caráter de Jacó modifica daqui por diante. Ele continua aprontando algumas, mas é notório ver como a vida de Jacó é transformada aqui. O enganador, ambicioso, agora ele se torna Israel, alguém que luta com Deus e prevalece. O Champlin diz que o nome Israel significa propriamente Deus luta. A frase, pois você lutou com Deus, é uma expressão que põe Deus como a pessoa com a qual se luta. A expressão com os homens, então, pode se referir aos êxitos de Jacó nos seus conflitos com Esaú, com Labão. Jacó teve um embate com Deus, mas ele prevaleceu. E aí Jacó insiste com ele, e o seu nome, já que a gente está se conhecendo aqui, né? Eu disse meu nome, você não vai dizer o seu? E ele pergunta, por que você quer saber o meu nome? E aí abençoa Jacó ali. O nome de Deus não é apenas uma palavra, mas é a glória dele, que não pode ser completamente conhecida por nossa mente limitada. Deixa eu ler alguns versículos sobre o nome de Deus. Deuteronômio 28, 58 diz para a gente ter cuidado, porque diz assim: tenha cuidado de cumprir todas as palavras desta lei escritas neste livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor seu Deus. Juízes 13, 17 a 18 diz assim: então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, que era a manifestação, a mesma coisa aqui que Jacó, a manifestação do Cristo ali. Qual é o seu nome para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? O anjo do Senhor, com A maiúsculo, respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome que é maravilhoso? Neemias 9, 5, na parte B, diz assim: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Esse é o nome do Senhor. Salmo 148, 13 diz: louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade está acima da terra e do céu. Esse é o nome do Senhor. Então, quando Deus pergunta o nome de Jacó, Ele não está buscando uma informação aqui, mas sim uma confissão que logo vem: eu sou enganador. Para receber a bênção, ele teve que admitir quem ele era. A mudança de nome aqui para Israel simboliza uma mudança de caráter de Jacó, de alguém que sobrevive pelo engano para alguém que passa a governar junto com Deus. Então, eu e você não podemos, irmãos, ser transformados enquanto nós nos escondemos atrás de máscaras. Atrás de máscaras de quem a gente não é. O encontro transformador com Deus começa quando a gente confessa: eu sou impaciente, Deus. Eu sou irritado. Eu sou egoísta. Eu sou mentiroso.
Eu sou invejoso. Eu sou Jacó. Deus não abençoa a máscara que você usa. Ele abençoa a pessoa que você realmente é. Por último, irmãos, é o marco e a marca de uma nova vida. Leia, por favor, comigo os versos 30 e 31. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Então Jacó deu o nome de Peniel para aquele lugar. Peniel significa rosto de Deus. O encontro de Jacó com Deus enche-o de temor. Mais tarde, Moisés vai pedir para ver a glória de Deus. Lembra disso? Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, qual a resposta de Deus para ele? Você não pode ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. E Moisés não vê a face de Deus. Deus permite que ele veja um pedaço das suas costas. E o texto bíblico diz que Moisés cai como morto no chão. Assim, talvez o encontro de Jacó para representar um encontro íntimo com a pessoa de Jesus, da mesma forma que ainda mais tarde as pessoas também veriam Jesus face a face. Nesse dia, nesse lugar, o marco é o encontro maravilhoso com Deus ao nascer do sol. Uma nova vida também começa ali. O marco, meus irmãos, é o encontro com Deus. Quando foi o seu encontro com Deus? Quando é que o sol da justiça raiou na sua vida? Quando foi o dia em que você finalmente viu Cristo? E entendeu que Ele é dono da sua vida? Jacó agora teria que encarar Esaú. O problema, Deus não o livrou. Deus não fez Esaú sumir como um passe de mágica. Esaú estava lá, com os 400 homens. Jacó vai ter que encarar. Com fraqueza, manco, com dor. Ele estava incapaz de lutar, ele estava incapaz de correr. Ele carregava no corpo a marca de ser completamente dependente de Deus. Ele tinha o marco do encontro com Deus e agora também tinha a marca no seu próprio corpo. Um livro antigo que eu li, que eu nem lembro o nome, nem lembro o autor, dizia que todos aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor eram mancos. Se você reparasse bem nessas pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Deus, você veria uma manquitolada. Todos nós que tivemos um encontro verdadeiro com Deus temos algum tipo de marca. Paulo vai dizer isso, né? Olha para as minhas marcas. No caso dele, eram as chibatadas, né? No capítulo 33, a gente vai ver esse encontro de Jacó com Esaú. E eu quero ler para você, os versos 1 a 10, como é que se deu esse encontro. Olha só. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele os 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as suas 2 servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e os seus outros atrás deles, e Raquel e José por último. Percebe a tendência do Jacó? A Raquelzinha por último aqui. E ele mesmo, adiantando-se, agora sim, ele passa na frente, prostra-se em terra 7 vezes,
até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou. Não é isso que o pai faz com o filho pródigo? Quando o filho elabora todo um plano para ser recebido de volta na casa do pai, e quando ele chega, ele elabora, vou chegar lá e vou falar para o meu pai que eu aceito ser escravo dele. Quando ele chega, o pai corre e abraça. Ele volta o braço no pescoço do filho. E aí o que Esaú também faz, olha só. Então Esaú correu ao encontro dele, o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou. E choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e também se prostraram. Esaú perguntou: qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Jacó respondeu: é para obter o favor da presença do meu senhor. Então Esaú disse: eu já tenho muitos bens. Guarde o que você tem. Mas Jacó insistiu: não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente. E olha, presta atenção no que ele vai dizer aqui. Porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu tão bem. Quando nós nos encontramos com Deus, nós podemos enxergar a face dele em gestos como o de perdão, por exemplo. Então, meus irmãos, Peniel não tem esse significado ele tem esse significado de a face de Deus, né, o rosto de Deus. O sol nasce aqui simbolizando um novo dia, uma nova história que está nascendo aqui na vida de Jacó. Jacó ele sai do seu Peniel com uma marca, mancando de uma perna. Mas essa marca passou a ser o seu troféu, o troféu da sua rendição. Ele nunca mais andaria, literalmente, do mesmo jeito. Então quem encontra Deus de verdade, ou é encontrado com Ele, sai desse encontro com marcas. Pode ser uma mudança no seu estilo de vida, pode ser uma nova forma de falar, ou até de se vestir. Pode ser novas prioridades na sua vida. Mas uma coisa é certa, o mundo precisa notar que você tem andado diferente depois de ter encontrado com Deus. Então, irmão, Jacó, ele entrou em Peniel como um fugitivo, astuto, enganador, e ele saiu como príncipe, dependente de Deus. Ele perdeu a luta na força física, mas venceu na fé e na persistência. Peniel nos ensina aqui que o encontro que transforma, ele exige algumas coisas. Ele exige solidão, ele exige a quebra do orgulho, ele exige confissão de uma identidade velha e que gera uma nova identidade, e ele exige uma nova forma de caminhar. Então não tema o jaboque, o esvaziamento. Não tema a luta iminente. É no escuro, né, da nossa alma, como no escuro da madrugada de Jacó, que Deus vem com a sua luz e uma nova identidade para mim e para você. Então, qual é o nome
caráter ou o hábito que você tem carregado que precisa ser confessado hoje diante de Deus, para que você possa receber uma nova identidade? Você está disposto a carregar uma marca de humildade, de dependência, e isso significar que você, se isso significar que você teve um encontro com Deus? Eu queria que a gente pudesse refletir nisso, e que a gente pudesse ir para casa hoje, entendendo que os encontros com Deus transformam de verdade. E se eu e você tivermos um encontro com Deus, necessariamente nós precisamos estar neste processo de transformação. Mas se você não percebe transformação na sua vida, eu te aconselho a ficar sozinho em algum momento, para que Deus te encontre, te revele quem você é e mude a sua identidade. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. E mesmo que nós sejamos como Jacó, enganadores, pecadores, caídos, a Tua graça em Cristo nos transforma em Israel, príncipes do Senhor. Pai, obrigado por isso, meu Deus. Obrigado pela nova identidade que temos em Cristo Jesus. Uma identidade santa, de povo santo. Ó Deus, que em nome de Jesus, essa palavra permaneça, Deus, firmemente enraizada em nosso coração, Pai. Para que a gente entenda que os encontros com o Senhor transformam. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa continuar trabalhando em nós, assim como o Senhor trabalhou na vida de Jacó, para que a gente seja cada vez mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.